Nesse vídeo eu quero falar com vocês um pouquinho algumas estratégias que a gente pode utilizar para modular essa vontade do sabor doce. Então a gente sabe que a gente tem alguns receptores na nossa língua e a ponta da nossa língua é o que relaciona o nosso cérebro ao aporte de carboidratos, então a esse sabor doce. E quanto mais doce então a gente acaba consumindo, mais dependente desse doce a gente acaba ficando. A gente pode trabalhar com alguma modulação dos receptores de dopamina, onde a gente consegue modular essa vontade em que a gente tem de consumir o doce a todo momento. Então eu vou passar algumas 10 pontos assim que a gente pode estar utilizando para modular essa estratégia do sabor doce. Então o primeiro ponto é o mais fácil, né, da gente fazer, só que não, né? É reduzir essa exposição ao açúcar. Então reduzir a exposição ao doce e tudo que é sabor doce também, tá? Porque a gente tem que lembrar que o que é sabor doce também remete ao nosso cérebro esse prazer relacionado ao doce. Então a gente tem que reduzir o consumo dos açúcares, né, dos carboidratos simples e também dos adoçantes, tá? Porque eles também remetem ao cérebro esse sabor doce. Outra estratégia que a gente pode utilizar é uma estratégia mais low carb, então onde a gente tem a redução dessa quantidade de carboidratos na nossa refeição. E muito importante, low carb não significa zero carboidratos, porque a gente não pode zerar nenhum macronutriente, é impossível a gente conseguir zerar um macronutriente. Low significa baixo em carboidratos, tá? Então a gente vai estar consumindo carboidrato, mas carboidrato de qualidade. Seria interessante talvez um jejum intermitente, umas 2 a 3 vezes na semana. Você pode começar com uma estratégia de 12 horas e ir aumentando de acordo com a sua necessidade, tá? Mas o jejum sempre é muito bom lembrar que é algo que pode acontecer naturalmente. E um jejum de 12 horas, muitas vezes a gente até faz. Porque se a gente faz a última refeição às 7 horas da noite e a primeira às 7 horas do dia seguinte, a gente já está fazendo um jejum de 12 horas, tá? Então, algo natural. Então, por exemplo, a gente pode fazer umas 2 a 3 vezes na semana, começa com 12 horas e pode ir aumentando gradativamente, mas não estou orientando ninguém a ficar 2, 3 dias em jejum, tá? E isso sem acompanhamento de um profissional não pode acontecer, tá? Um exercício físico moderado, então evitar aqueles exercícios físicos assim extenuantes, onde você fica muito cansado, principalmente porque vai ter uma baixa dessa glicose, porque o músculo é algo que para ele hipertrofiar, para ele melhorar essa estrutura, ele vai ser necessário a ação da insulina, então a gente precisaria do aporte de carboidrato, então exercício moderado. A gente pode utilizar alguns fitoterápicos para modular essa resposta inflamatória, sim, pode, mas daí tem que ser acompanhado com um profissional. O uso das catequinas que a gente vai encontrar nos chás, principalmente os chás amargos, então chá de carqueja, chá verde, chá de romã, chá branco. Então, são catequinas que a gente pode estar utilizando. Os chocolates a partir de uma intensidade de 80% cacau. Por que a partir de 80% cacau? Porque daí eles têm um teor menor de açúcar e eles já vão dar esse sabor mais amargo e é onde a gente vai perceber as outras áreas da nossa língua e não apenas a que remete ao sabor doce. Pode ser necessário equilibrar nossa microbiota intestinal, talvez fazer um uso de probióticos ou uma alimentação mais rica em pré e probióticos, tá? Específicos assim para gerar esse equilíbrio entre esse eixo cérebro e intestino que a gente tem. Aí também seria necessário acompanhamento do profissional para ver quais cepas que seriam utilizadas especificamente nesse caso. Pode ser necessário às vezes uma suplementação de proteína. Pode, porque talvez esteja faltando um aporte de aminoácidos adequado ali, por isso que está tendo uma desregulação assim nesse eixo. Obviamente o sono também deve ser equilibrado, tá? Então, o ideal seria, no mínimo, a gente dormir 6 horas por dia,
né? Mas essas 6 horas tem que ser de qualidade, então não adianta às vezes a gente dormir 8 horas por dia e ser um sono interrupto, que você não dorme bem, que você acorda cansado, fica cansado o dia todo, isso não é legal, tá? E talvez algumas técnicas meditativas, talvez o uso de alguma aromaterapia, né? Alguma coisa pra gente equilibrar e manejar esse estresse, porque talvez seja isso que esteja interferindo.